Cara, você sabia que os 3 dragões da Daenerys não vieram do nada e que a verdadeira mãe deles aparece vivinha lá em House of the Dragon? Da hora, né, cara? Então vamos entender a linhagem completa agora. Fala, meu parceiro, eu sou o Gabriel, você tá de boa? Quando você assiste Game of Thrones ou House of the Dragons, é muito fácil achar que os dragões se resumem em voar, lutar e atirar fogo por aí, né? Mas o George R.R. Martin não brinca em serviço, por isso ele criou uma árvore genealógica cheia de roubos de ovos, canibalismo e um mistério de mais de 200 anos que amarra as duas séries. Então chega de enrolação e vamos começar o vídeo. Pra gente entender a verdadeira bagunça genética que esses bichos viraram, a gente precisa voltar na raiz do problema. Muito antes do Aegon Targaryen olhar pra Westeros e decidir que queria sentar no trono de ferro, a família dele vivia na antiga Valíria, e lá os dragões não eram montados apenas com coragem. Os senhores de dragões amarravam a alma do montador na fera através de magia de sangue. Quando os Targaryen fugiram de Valíria pouco antes do continente explodir, eles levaram 5 dragões pra Ilha de Pedra do Dragão. O problema é que o clima acabou mudando e 4 desses dragões morreram de velhice ou de doenças que os mestres nem sabiam explicar. Sobrou apenas um, o pai fundador da dinastia, aquele que a gente chama hoje de Balerion, o Terror Negro. Os relatos dos livros dizem que o Balerion era o último ser vivo no planeta que tinha visto a capital valiriana intacta. Ele tinha escamas tão negras que a luz do sol parecia ser engolida por elas. O fogo que ele cuspia não era laranja, cara, era um fogo escuro, quase preto, e era tão quente que derretia rocha sólida. Quando ele voava, mano, a envergadura das asas dele projetava uma sombra tão grande que cobria vilas inteiras. A mandíbula dele conseguia engolir um mamute peludo do norte de uma vez só, sem mastigar. O Balerion, ele foi a bomba atômica que o Aegon usou para poder unificar o Westeros. O fogo desse lagarto assou o rei de Harrenhal dentro do próprio castelo e derreteu as milhares de espadas que formaram o Trono de Ferro. Ele foi inclusive o único dragão que morreu por causa natural e velhice. Ele morreu com mais de 200 anos de idade, cara. Mas o Aegon não conquistou um continente inteiro jogando solo, né? Antes de morrerem na ilha, aqueles dragões mais antigos que eu citei agora há pouco pra você, eles deixaram ninhadas de ovos nas cavernas vulcânicas de Pedra do Dragão. E foi desses ovos que chocaram 2 fêmeas colossais, Meraxes e Veiga. Elas nunca viram Valíria, já nasceram no Novo Mundo, mas cresceram rápido para poder escoltar o Balerion na guerra. Elas são as matriarcas de todo o resto da árvore genealógica. A Meraxes era montada pela Rhaenys, a irmã favorita do Conquistador. A Rhaenys adorava voar mais do que qualquer coisa no mundo. Ela passava dias inteiros nas nuvens e a Meraxes cresceu refletindo isso. Ela era ágil, de escamas prateadas e muito maior que a Vhagar naquela época. Mas a Meraxes esbarrou no detalhe fatal, mano, a arrogância Targaryen. Durante a guerra de conquista no deserto de Dorne, os cavaleiros acharam que eram imortais. Os dorneses, em um golpe de sorte, dispararam uma lança de escorpião gigante que acertou o olho direito da Meraxes. O osso do crânio do dragão é quase impenetrável, mano, mas o olho é geleia, né, cara? O dardo varou o cérebro, mano. A Meraxes e a rainha Rhaenys despencaram do céu e morreram esmagadas no castelo de Toca do Inferno. Com essa morte sobrou só pra Vhagar. E é engraçado pensar na Vhagar, porque a gente conhece ela da série, né, House of the Dragons, como aquele dragão gigante, mas durante a conquista ela era a menor dos 3. Ela passou 180 anos crescendo, e isso porque existe aquela regra do universo do Martin, lembra? Enquanto um dragão tiver espaço e comida, ele não para de crescer. A Vhagar, ela sobreviveu a dezenas de guerras, ficou enorme, chegando a um tamanho que quase rivalizava com o próprio Balerion no fim da vida. E a morte dela seria o evento mais brutal de toda a Dança dos Dragões, mas a gente chega lá. A segunda geração nascida em Westeros já pegou um cenário mais conturbado, e o primeiro dragão notável dessa leva foi o Quicksilver, que tinha escamas prateadas e soltava bolas de fogo muito mais claras. Os mestres apontam que ele provavelmente chocou de um ovo da própria Meraxes, herdando a cor e a agilidade da mãe. Ele foi domado pelo rei Aenys, o filho mais fraco do Aegon, e aqui acontece o primeiro banho de sangue entre dragões na história do continente. Quando o rei Aenys morreu, o irmão dele, o psicopata conhecido como Maegor o Cruel, usurpou a coroa. E sabe quem o Maegor montava, cara? O próprio Balerion, o Terror Negro. Bom, o filho do Aenys, conhecido como Aegon Sem Coroa, não aceitou que o seu tio roubou o trono. Então ele montou no seu jovem dragão Quicksilver para tentar tomar o reino de volta numa batalha nos céus. E cara, foi horrível. Pensa comigo. O Quicksilver era um adolescente rápido, mas era como colocar um avião de papel para bater de frente com um tanque de guerra. O Balerion simplesmente caiu das nuvens em cima do Quicksilver, abriu
abriu a mandíbula colossal e arrancou a asa inteira do dragão menor com uma mordida só. O Quicksilver despencou sangrando e morreu no impacto. O bom é que isso deixou uma regra muito clara para as futuras gerações Targaryen. Dragões não têm apego a familiares, cara. Se o cavaleiro mandar, eles rasgam o próprio irmão de ninho, sem pensar duas vezes. Passada essa fase sangrenta, a árvore genealógica entra na sua era de ouro com o rei Jaehaerys e a rainha Alysanne. E eles montavam o casal de dragões mais icônico da história, Vermithor e Silverwing. A genética aponta que ambos nasceram das ninhadas conjuntas da Vhagar e da Meraxes, consolidando assim a segunda geração de Pedra do Dragão. O Vermithor ele cresceu de forma absurda e acabou se tornando a segunda maior criatura viva de Westeros. Ele era um dragão temperamental, mas bem leal. A Silverwing era o extremo oposto. Ela era dócil e aceitava a presença de estranhos e nunca ficava muito longe do parceiro, mas a morte deles foi trágica. Anos depois, durante a dança dos dragões, o Vermithor foi parar na mão de traidores e acabou sendo morto no chão da lama, rasgado pelo dragão Seasmoke e pela Tessario em um combate caótico onde os três acabaram morrendo juntos. A Silverwing sobreviveu à Guerra Civil, mas ficou completamente deprimida, e ela acabou voando para uma ilha isolada e morreu sozinha de tristeza longe da humanidade. Mas antes disso, a Silverwing protagonizou um momento genial. Quando a rainha Alysanne visitou a Muralha de Gelo no norte, ela tentou fazer a Silverwing voar para além da proteção mágica. A dragão se recusou. Ela se debateu no ar e quase derrubou a cavaleira. O instinto primitivo do lagarto sabia que do outro lado existia algo ligado aos caminhantes brancos, que era inimigo natural do fogo valeriano. E agora a gente chega na virada de roteiro que amarra as duas séries no meio e que o George Martin desenhou de forma genial. Na mesma época existia um dragão fêmea de escamas azuis chamada Dreamfire, gerada diretamente da linhagem da Vhagar. Em House of the Dragon você vê a Dreamfire quieta no fosso com a Helena Targaryen, mas a lore conta que a Dreamfire era a maior botadora de ovos da dinastia inteira. A primeira cavaleira da Dreamfire foi a princesa Rhaena, e a Rhaena tinha uma amante chamada Elisa Farman. A Elisa queria construir um navio para poder velejar pelo mundo, mas não tinha dinheiro. Um dia a Elisa entrou nos berçários de Pedra do Dragão e roubou exatamente 3 ovos do ninho da Dreamfire. Ela fugiu para Essos e vendeu os ovos em Braavos. A família Targaryen quase iniciou uma guerra mundial por isso, mas nunca encontraram as pedras preciosas. Aquele pacote com 3 ovos petrificados passou séculos sumido, até que 200 anos depois um mercador dá exatamente 3 ovos de presente para Daenerys. O Martin adora um mistério, cara, e odeia entregar a história mastigada. Ele plantou as migalhas perfeitamente, e o fandom inteiro aceita como teoria incontestável que o Drogon, Rhaegal e Viserion são os filhos roubados da Dreamfire e portanto netos diretos da Vhagar. Voltando para a árvore de Westeros, a gente entra na Dança dos Dragões, que foi o apogeu bélico da espécie. Essa é a geração dos veteranos cascudos, liderados pelo Caraxes e pela Meleys. A Meleys, a Rainha Vermelha, era o dragão mais rápido do mundo em linha reta, mas a morte dela foi uma emboscada bem covarde, cara. No pouso das gralhas, ela foi cercada no ar. O rei Aegon II caiu em cima dela com o dragão Sunfire, e logo em seguida a velha Vhagar esmagou os dois. A Meleys teve o pescoço quebrado pela matriarca. O Caraxes, o verme sangrento, tinha uma deformidade genética com pescoço longo de cobra, e o fim dele é sem dúvida a morte mais épica do canone. No Olho de Deus, o Daemon Targaryen bateu de frente com Aemond e a gigantesca Vhagar. O Caraxes, sendo muito menor, se jogou numa investida suicida contra a avó da própria espécie. Ele enrolou o pescoço longo de cobra no corpo da Vhagar e rasgou a garganta da velha com os dentes, enquanto a Vhagar estripava a barriga dele com as garras. Os dois dragões despencaram do céu embolados, caindo com um estrondo no lago. A Vhagar morreu na hora por causa da água e dos ferimentos. O Caraxes conseguiu se arrastar para fora do lago com as tripas de fora e morreu na margem do rio. Mas aqui a gente precisa ser sincero, o montador que vai moldar o dragão, e digo isso porque nem todo dragão da dança era um caçador de elite. A Syrax, a dragoa amarela da Rhaenyra, é a maior prova de que manter um predador no luxo destrói a sua natureza. A Rhaenyra criava a Syrax a pão de ló no fosso. Os guardas abatiam ovelhas e davam carne cortada direto na boca dela. E cara, o resultado disso? O dragão engordou demais e perdeu o instinto caçador que ela tinha. E o pior foi o jeito que ela acabou morrendo. Durante a invasão dos camponeses
no fosso, a Syrax estava solta no céu. O filho da Rhaenyra tentou voar nela, mas ela derrubou o menino para a morte porque não conhecia o cavaleiro. Ao invés de ficar voando longe e queimar a multidão com jatos de fogo seguros, a Syrax voou sem rumo até o Fosso dos Dragões, onde pousou em meio a centenas de camponeses que estavam matando outros dragões e atacaram ela com facas, lanças e machados. O extremo oposto disso foi a Sunfyre, o dragão do Aegon II, possivelmente chocado dos ovos da Dreamfire. Ele tinha escamas da cor dourada. Ele acabou apanhando horrores no pouso das gralhas, teve a asa rasgada pela Meleys e ficou todo mutilado. Mesmo aleijado, ele sobreviveu meses se arrastando, lutou contra dragões selvagens e ainda devorou a Rhaenyra Targaryen no final da guerra. Mas o corpo dele não aguentou, né? As feridas apodreceram e o Sunfyre morreu lentamente na própria ilha, provando ter uma tenacidade que a Syrax nunca sonhou em ter. Agora, saindo do luxo dos castelos, a gente tem a linhagem marginalizada, os dragões selvagens que nunca aceitaram a cela. O Grey Ghost era um dragão tímido que comia peixes, e o fim dele foi bem triste, tá, mano? O Sunfyre, todo ferrado, emboscou ele e acabou matando por território. O Roubo-Ovelha roubava rebanhos e foi o único que teve um final feliz. Ele foi domado por uma garota chamada Urtigas, e quando a guerra azedou, os dois voaram para as montanhas de Vale de Arryn e desapareceram da história. Mas, cara, existe uma figura na lore que até hoje quebra a cabeça de todo estudioso do Martin: o Canibal. Ele tinha escamas tão negras quanto o carvão e os olhos eram verdes brilhantes. O Canibal não caçava gado, cara. O esporte favorito dele era invadir os ninhos espalhados pela ilha, quebrar os ovos dos outros dragões e devorar os filhotes recém-nascidos da própria espécie. A teoria mais pesada dos mestres afirma que o Canibal já morava naquele vulcão antes mesmo da família Targaryen fugir de Valíria. E se isso for verdade, cara, a genética dele não tem nada a ver com Balerion. Ele é um resquício de uma raça anterior que se isolou lá. Ele nunca foi domado. Ele matou dezenas de idiotas que tentaram colocar uma cela nele e no fim da guerra apenas levantou o voo e sumiu no nevoeiro para nunca mais ser visto. O que quebrou a dinastia não foi só a guerra em si, tá? Mas a necessidade de colocar crianças no campo de batalha. A Rhaenyra e o Daemon tinham vários filhos e cada um deles montava dragões jovens. Filhos da Syrax e de outros dragões viraram carne de canhão, cara. Bichos como Vermax, Arax, Tiraches, Mondancer e Stormcloud cresceram rápido, mas não tinham casca grossa, mano, pra poder guerrear. O caso do Arax é o clássico do que não fazer, né? O Lucerys estava voando numa tempestade com um dragão que não tinha um quinto do tamanho da Vhagar. O gigante de 180 anos brotou das nuvens e abocanhou o Arax inteiro, mastigando o dragão e o cavaleiro de uma vez só. O Vermax voou baixo demais na guerra naval e acabou caindo no mar com uma flecha no olho, morrendo afogado. O Stormcloud tomou flechas no pescoço, carregando o filho da Rhaenyra e morreu sangrando ao pousar. Essa geração inteira, cara, foi aniquilada. E o maior vexame militar dos dragões não aconteceu nos céus, cara, acabou acontecendo no chão. A guerra civil esgotou a paciência e a barriga do povo de Porto Real. A cidade estava com fome, dominada por um profeta maluco chamado O Pastor. Ele convenceu dezenas de milhares de camponeses miseráveis de que os dragões eram demônios culpados por toda a desgraça do mundo. Armados com pedaços de pau, facas de cozinha, tochas e tudo mais, uma multidão marchou e invadiu o Fosso dos Dragões. Cara, foi um banho de sangue surreal, tá? Lá dentro, 4 dragões estavam acorrentados no chão: Tyrcus, Morgul, Tiraxes e a velha Dreamfire. Os dragões mataram milhares de pessoas com fogo, mas eram tantas pessoas que os bichos não conseguiram se defender. O caos foi tão intenso que a Dreamfire conseguiu arrebentar as próprias correntes de ferro no mais puro desespero e tentou voar para poder escapar, mas o fosso era uma cúpula de pedra. Ela bateu com um tranco violento no teto. A estrutura arquitetônica não aguentou o impacto da mãe de todos os ovos e desabou, esmagando a Dreamfire e metade da multidão embaixo de toneladas de entulho. 5 dragões morreram numa única noite, linchados por camponeses e pela própria estrutura da casa. Ali o Império Targaryen acabou quebrando. O fim da dança deixou um trauma gigantesco, principalmente no rei Aegon III, que assistiu a própria mãe ser devorada viva pelo Sunfyre. O rei odiava os dragões com todas as forças, mas ele entendia que a coroa precisava do símbolo de poder. Só que a magia estava morrendo, mano. O confinamento no fosso reformado e as feridas genéticas da guerra cobraram um preço. A última geração de dragões a nascer em Westeros sofreu de uma atrofia de crescimento absurda.
Eles nasciam fracos, doentes. O próprio Martin detalha que o último dragão do mundo foi a fêmeazinha verde, que não cresceu mais do que o tamanho de um cachorro grande. Ela morreu de fraqueza, deixando ovos petrificados. O mundo ficou sem dragões por 150 anos. Alguns fãs afirmam que os mestres da cidadela envenenavam a comida desses últimos bichos de propósito para poder acabar com a magia do mundo. E se foi isso, cara, deu muito certo, tá? E é por causa dessa extinção patética que a cena da pira funerária da Daenerys quebra todas as regras. Cara, pensa assim, os reis Targaryen gastaram fortunas tentando chocar ovos com fogo, magia, óleo fervente e todas falharam e morreram tentando. Aí chega a Daenerys, que pegou aqueles 3 ovos que foram roubados da Dreamfire 200 anos antes e entrou no fogo. Mas o que chocou os ovos não foi a temperatura, cara, o segredo da linhagem é o sangue. A Mir Mazdur pagou com a vida, o Drogo também pagou com a vida e o filho da Daenerys também. O sangue ativou o gatilho mágico que estava adormecido nas pedras e a herança genética gritou mais alto, cara. O Drogon, sendo o maior e mais agressivo dos 3, nasceu com as mesmas escamas pretas e o mesmo fogo escuro do seu ancestral mais antigo, Balerion. Ele é a encarnação viva da fúria da antiga Valíria, enquanto o Rhaegal e o Viserion fecharam o pacote das sobras genéticas da dinastia. No fim, só vimos o fracasso humano tentando controlar o incontrolável. Mano, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.